noite. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Essa é uma ação da 40ª edição do Momento para o Teatro da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos ver o prefácio da peça Santa Joana. Ao contrário do prefácio de André Cruz e Leão, que tinha 99 páginas e a peça 33, esse prefácio tem umas 20 páginas e a peça tem 114 páginas. Ele puxou no nega-fogo, né? Ele está sempre ali botando material para a gente dançar. E nós teremos nesse próximo sábado, das 10 às 13 horas, nossa última oficina. Que nós fizemos uma oficina onde se estudam os textos que serão lidos na semana seguinte. Quem não participou ainda e tiver interesse, basta dar um nome ali para o André, para a Selene, da produção, e pode vir. E não precisa ser ator, a gente lê o texto, faz os exercícios de interpretação ali de texto, não é cena, e daí dá para ter uma pequena verticalização do conteúdo, entender mais essa música que é o texto do show. É isso aí. Por favor, Marcinho. Bom, eu vou começar minha audiodescrição. Olá, meu nome é Márcia Teodoro, eu já assinei artisticamente como Márcia de Oliveira, sou uma mulher cis, negra, de cor de pele parda, cabelos cacheados, castanhos com mechas acobreadas, olhos castanhos, e estou vestindo uma camiseta preta, uma calça preta e uma bota preta. Boa noite, meu nome é Priscila Oliva, eu sou uma mulher cis de 40 anos, 1,60 m, eu tenho cabelos ondulados castanhos claros, eles estão presos, hoje eu estou usando um penteado porque eles estão semi-presos, eu tenho olhos castanhos escuros, eu estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta e uma papete preta. Oi, eu sou a Cris Couto, eu sou uma mulher cis, tenho 65 anos, branca, branquela, altura 1,67 mais ou menos, 70 quilos, sobrepeso, sim, precisamos pagar, cabelos grisalhos presos hoje, porque o calor estava danado, olhos verdes, e eu estou vestindo uma camiseta preta, uma calça preta e um tênis colorido de verde e roxo. Eu sou a Clara Carvalho, sou uma mulher cis, branca, de 1,60 m, tenho cabelos castanhos, olhos verdes, azuis, estou com uma faixa no cabelo que é na altura assim do rosto, tenho 67 anos, estou com uma camiseta preta, uma calça preta e uma sandália preta. Eu sou o Sérgio Mastropatia, sou um homem branco, cis, tenho 1,76 m, 60 anos de idade, calvo, os poucos cabelos ficando totalmente brancos, olhos castanhos, vou usar os óculos com aros pretos, estou com uma camiseta polo preto, uma calça preta e um tênis preto. Santa Joana, uma peça crônica em 6 cenas e um epílogo, por George Bernard Shaw, publicado em 1924. Prefácio. Joana original e presunçosa. Joana d'Arc, uma jovem camponesa da região de Vosges, nasceu por volta de 1412. Foi queimada por heresia, bruxaria e feitiçaria em 1431.
reabilitada, de certa forma, em 1456. Designada venerável em 1904. Declarada beata em 1908. E finalmente canonizada em 1920. Ela é a santa guerreira mais notável do calendário cristão e uma das figuras mais peculiares da Idade Média. Embora fosse uma católica devotada e muito piedosa, ela foi, na verdade, uma das primeiras mártires protestantes. Foi também uma das primeiras apóstolas do nacionalismo e a primeira francesa a praticar o realismo napoleônico na guerra, bem diferente do jogo de cavalaria cuja regra era o sequestro de pessoas e o pedido de resgates, tão em voga na época. Ela foi pioneira no vestuário racional para mulheres. E tal como inúmeras heroínas obscuras que se disfarçavam de homens para servir como soldados e marinheiros, recusou-se a aceitar o destino específico de uma mulher, vestindo-se, lutando e vivendo como os homens. Visto que ela se impôs de todas essas maneiras com tamanha força, que se tornou famosa em toda a Europa Ocidental, antes mesmo de completar 18 anos, na verdade, ela nunca chegou a completar 18. Não é de se surpreender que tenha sido queimada na fogueira, não apenas por uma série de crimes capitais que hoje já não punimos como tais, mas, sobretudo, por uma arrogância não solicitada e pouco feminina. Aos 18 anos, as pretensões de Joana ultrapassavam as do Papa mais orgulhoso ou do imperador mais arrogante. Ela se dizia embaixadora de Deus. Ao mesmo tempo em que o protegia, também incitava o rei ao arrependimento e à obediência às suas ordens. Ela dava sermões, menosprezava e anulava as decisões de estadistas e autoridades religiosas e desdenhava dos planos de generais, conduzindo suas tropas à vitória com base em seus próprios planos. Ela nutria um desprezo ilimitado e bastante descarado pela opinião, julgamento e autoridades oficiais, bem como pelas táticas e estratégias dos senhores da guerra. Se ela fosse uma rainha sábia, herdeira da dinastia mais ilustre, suas pretensões e ações teriam sido absolutamente perturbadoras para a mentalidade oficial. Mas como sua condição real era a de aproveitar todas as oportunidades que surgiam, havia apenas duas opiniões a seu respeito. Uma era a de que ela era milagrosa, a outra a de que era insuportável. Joana era inocente ou culpada? É preciso enfrentar essa questão. A decisão foi tomada contra ela por seus contemporâneos após um julgamento muito cuidadoso e consciencioso. E a reversão do veredito, 25 anos depois, sob a forma de uma reabilitação de Joana, foi, na verdade, apenas uma confirmação da validade da coroação de Carlos VII. No entanto, a posteridade reverteu e anulou o processo original por unanimidade, culminando em sua canonização. Fato este que colocou seus juízes à prova, num julgamento que tem sido muito mais injusto do que o dela. A reabilitação de 1456, por mais corrupta que tenha sido, produziu provas suficientes para convencer os críticos de que Joana não era uma megera, nem uma prostituta, nem uma bruxa, nem uma blasfema, nem mais idólatra do que o próprio Papa, e não tinha nenhum tipo de má conduta, exceto por sua atuação militar, seu uso de roupas masculinas e sua audácia. Ela, na verdade, era bem-humorada, virgem, muito piedosa, muito austera, muito bondosa, e embora fosse uma guerreira corajosa e destemida, era incapaz de tolerar linguagem obscena ou conduta licenciosa. Ela foi para a fogueira sem nenhuma mácula em seu caráter, exceto, como disseram, pela arrogância desmedida que a levou até lá. Mas a lama que foi atirada nela já se desprendeu completamente, o que é muito mais difícil de apagar
é a lama que está sendo atirada contra seus juízes. Porém, a injúria sectária, nesse caso a injúria protestante, usou sua influência para atacar a Igreja Católica Romana e a Inquisição. A maneira mais fácil de transformar essas instituições nas vilãs de um melodrama foi fazer da donzela sua heroína. Esse melodrama pode ser descartado como bobagem. Joana teve um julgamento muito mais justo por parte da Igreja e da Inquisição do que qualquer outro prisioneiro como ela teria hoje em dia em qualquer tribunal. E a decisão foi estritamente de acordo com a lei. E ela não era uma heroína melodramática, mas sim um gênio e uma santa. Para que fiquem claros os significados dos termos, um gênio é uma pessoa que, enxergando mais longe e investigando mais a fundo do que as outras, possui um conjunto diferente de valores, além de energia suficiente para colocar em prática essa visão de acordo com seus talentos específicos. Já um santo é alguém que, tendo praticado virtudes heróicas e desfrutado de revelações que a Igreja classifica tecnicamente como sobrenaturais, é elegível para a canonização. Se um historiador é antifeminista e não acredita que as mulheres sejam capazes de genialidade nas áreas tradicionalmente masculinas, jamais se interessará por Joana d'Arc, cujo gênio se manifestou principalmente na vida militar e na política. Se ele for racionalista para negar a existência de santos e sustentar que novas ideias só podem surgir por meio do raciocínio e da consciência, jamais captará a essência de Joana d'Arc. Seu biógrafo ideal deve estar livre de preconceitos e vieses. É preciso compreender muito bem a Idade Média, a Igreja Católica Romana e o Sacro Império Romano Germânico. E é preciso ser capaz de se desvencilhar de preconceitos de gênero e considerar a mulher como o sexo feminino da espécie humana e não como um bibelô. A beleza de Joana. Qualquer livro sobre Joana que comece a descrevendo como uma mulher bonita pode ser imediatamente classificado como romance. Nenhum dos companheiros de Joana, na aldeia, na corte ou no acampamento, mesmo quando se esforçavam para agradar o rei elogiando-a, jamais afirmou que ela era bonita. Todos os homens que tocavam no assunto declaravam enfaticamente que Ela era sexualmente pouco atraente, a um ponto que lhes parecia milagroso, considerando que ela estava no auge da juventude, não era feia, desajeitada ou desagradável na sua aparência. A verdade evidente é que, como a maioria das mulheres fortes e independentes, ela parecia neutra no jogo dos sexos, porque os homens tinham muito medo dela para se apaixonarem. ela própria não era assexuada, apesar da virgindade que havia jurado até certo ponto e preservado até a morte. Nunca excluiu a possibilidade de casamento. Mas um casamento, com seus prelúdios de atração, cortejo e conquista de um marido, não era de sua alçada. Ela tinha coisa melhor para fazer. Contudo, há um motivo para lhe atribuirmos um rosto notável. Um escultor de sua época, em Orleans, fez uma estátua de uma jovem de capacete com um rosto singular. Um retrato tão incomum a ponto de ser diferente de qualquer mulher real que já se tenha visto. Supõe-se que Joana tenha servido inconscientemente como modelo para o escultor. Não há provas disso, mas aqueles olhos extraordinariamente espaçados levantam uma questão. Se esta mulher não é Joana, quem é ela? É um rosto maravilhoso, mas bastante neutro. Só para arrematar essa questão sobre a figura de Joana, ela foi ré em um processo por quebra de promessa de casamento. Ela mesma conduziu o seu caso e o venceu. A posição social de Joana. Quanto à sua classe social, Joana era filha de um agricultor.
Ele era um dos chefes de sua aldeia e negociava assuntos feudais com fidalgos, vizinhos e seus advogados. Quanto ao castelo no qual os aldeões tinham o direito de se refugiar durante ataques ficou em ruínas, o pai dela organizou uma aliança de meia dúzia de agricultores para tomar posse dele e ocupá-lo sempre que houvesse perigo de invasão. Quando criança, Joana às vezes podia se deleitar com a ideia de ser a jovem senhora desse castelo. Sua mãe e irmãos puderam acompanhá-la até a corte sem que fossem expostos a situações ridículas. Esses fatos não nos deixam desculpas para o romance popular, que transforma toda heroína em princesa ou mendiga. No caso de Shakespeare, que se parece um pouco com o dela, toda uma pirâmide invertida de pesquisas desperdiçadas foi baseada na suposição de que Shakespeare era um trabalhador analfabeto. Apesar das evidências claras de que seu pai era um homem de negócios e, em certa época, muito próspero, já que esteve casado com uma mulher de certa posição social. Existe a mesma tendência de relegar Joana à posição de pastora assalariada. A diferença entre o caso de Joana e o de Shakespeare é que Shakespeare não era analfabeto. Ele havia frequentado a escola e sabia tanto latim e grego quanto a maioria dos estudantes universitários, ou seja, para fins práticos, não sabia nada. Já Joana era absolutamente analfabeta. Eu não sei a diferença entre A e B, dizia ela. Mas naquela época, e por muito tempo depois, muitas princesas poderiam ter dito a mesma coisa. Maria Antonieta, por exemplo. Na idade de Joana, ela não conseguia soletrar nem o próprio nome corretamente. Mas isso não significa que Joana fosse uma pessoa ignorante ou que sofresse da timidez e do sentimento de desvantagem social que hoje acometem pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Se não conseguia escrever cartas, ela as ditava. E quando a chamavam de pastora na sua frente, ela se ressentia veementemente e desafiava qualquer mulher a competir com ela nas artes domésticas das senhoras de casa. Ela entendia a situação política e militar na França muito melhor do que a maioria dos nossos universitários, tão influenciados por notícias e diplomas. Seu primeiro convertido foi o comandante de uma cidade próxima dela. E ela o converteu contando-lhe sobre a derrota das tropas do Delfim na Batalha de Herrings, muito antes dele receber as notícias oficiais, a ponto dele concluir que ela devia ter tido uma revelação divina. Esse conhecimento e interesse por assuntos públicos não eram nada extraordinários entre os agricultores de uma região devastada pela guerra. Joana e os habitantes da sua região não podiam se dar ao luxo de ignorar o que acontecia no mundo feudal. Eles não eram ricos. E Joana trabalhava na fazenda com seu pai, levando as ovelhas para pastar e coisas do tipo. Mas não há nenhum indício ou sugestão de pobreza extrema. E não há nenhuma razão para crermos que Joana tivesse que trabalhar o tempo todo, visto que preferia ou se confessar ou esperar e vaguear à espera de visões, esperando que os sinos da igreja tocassem para ouvir vozes. Em suma, era muito mais uma jovem dama e até mesmo mais intelectual do que a maioria das filhas da nossa pequena burguesia. Vozes e visões de Joana. As vozes e visões de Joana prejudicaram muito a sua reputação. Chegaram a ser interpretadas como prova de que era louca, mentirosa, impostora, feiticeira. Ela foi queimada na fogueira por isso. E, por fim, santa. Nada disso é comprovado. Porém, a variedade de conclusões a que se chegou demonstra o quão pouco nossos historiadores sabem sobre a mente alheia, ou mesmo sobre suas próprias. Há pessoas no mundo cuja imaginação é tão vívida que quando tem uma ideia, ela lhes vem como uma voz audível, às vezes proferida por uma figura visual.
Hospícios para criminosos são ocupados em grande parte por assassinos que obedeceram a vozes. Por uma superstição médico-legal, sustenta-se em nossos tribunais que criminosos cujas tentações se apresentam sob essas ilusões não são responsáveis por seus atos e devem ser tratados como insanos. Mas os videntes e aqueles que ouvem revelações espirituais nem sempre são criminosos. As inspirações, intuições e conclusões inconscientemente racionais de um gênio assumem, às vezes, essas formas de ilusão. Sócrates, Lutero, Swedenborg e Blake tiveram visões e ouviram vozes, assim como São Francisco e Santa Joana. Se a imaginação de Newton fosse do mesmo tipo vívido e dramático, ele poderia ter visto o fantasma de Pitágoras entrar no pomar e explicar por que as maçãs estavam caindo. Então, ilusão não teria invalidado nem a teoria da gravitação, nem a sanidade geral de Newton. Além disso, o método visionário de fazer a descoberta não seria nem um pouco mais milagroso do que o método normal. O teste da sanidade, que não é a normalidade do método, mas a razoabilidade da descoberta. Se Newton tivesse sido informado por Pitágoras de que a Lua era feita de queijo, então Newton teria sido internado. A gravitação, sendo uma hipótese racional que se encaixava notavelmente bem na versão copernicana dos fatos físicos observados no universo, consolidou a reputação de Newton, independentemente de quão fantasiosa fosse a sua concepção. Da mesma forma, Joana deve ser considerada uma mulher sã, apesar das vozes que ouvia, pois elas nunca lhe deram um conselho que não pudesse ter vindo de sua mãe. Hoje podemos ver, especialmente porque as guerras recentes lançaram tantas mulheres na vida militar, que a campanha de Joana não poderia ter sido realizada de saias. Isso não se devia apenas ao fato dela exercer um trabalho considerado masculino, mas também porque era moralmente necessário que o sexo fosse deixado de lado entre ela e seus companheiros de armas. Ela mesma apresentou essa razão quando questionada sobre o assunto. E o fato dessa necessidade perfeitamente razoável ter surgido em sua imaginação, primeiro como uma ordem divina transmitida pela boca de Santa Catarina, não prova que ela era louca. A solidez da ordem prova que ela era excepcionalmente sã. Mas ter recebido a mensagem da boca de Santa Catarina prova que sua imaginação dramática pregou peças em seus sentidos. Sua política também era bastante sólida. Ninguém contesta que a derrubada do cerco da cidade de Orleans, seguido pela coroação de Carlos VII na Sagrada Catedral de Reims, como resposta às suspeitas então vigentes sobre a legitimidade dele como rei, foram golpes de mestre militares e políticos que salvaram a França. Poderiam ter sido planejados por Napoleão ou qualquer outro gênio à prova de ilusões. As instruções chegaram a Joana através das vozes de seu conselho, como ela chamava seus santos visionários. Mas nem por isso ela deixou de ser uma líder capaz por conceber suas ideias dessa maneira. O apetite evolutivo. Qual é, então, a visão moderna sobre as vozes, visões e mensagens de Deus para Joana? O século XIX dizia que eram delírios, mas que se devia presumir que ela era vítima inocente desses delírios, visto que, como ela era uma jovem bonita, havia sido terrivelmente maltratada e finalmente morta por uma turba supersticiosa de padres medievais perseguidos por um bispo político corrupto. O século XX considera essa explicação banal demais e exige algo mais místico. E eu acho que o século XX está certo, porque uma explicação que se resume a Joana ser mentalmente deficiente, em vez de, como obviamente era, mentalmente exuberante, não se sustenta. Não consigo acreditar, como Joana acreditava, que 3 pessoas bem vestidas e visíveis a olho nu, chamadas respectivamente
Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel desceram do céu e lhe deram certas instruções vindas de Deus. Não que tal crença seja mais improvável ou fantasiosa do que algumas crenças modernas que todos nós aqui aceitamos, mas existem modas e hábitos familiares a cada época. Vivendo eu, na moda do meu tempo, e tendo os hábitos de uma família protestante, vejo-me incapaz de atribuir qualquer validade objetiva à forma das visões de Joana. No entanto, um historiador deve compreender que os visionários não são impostores nem lunáticos. As instruções de Santa Catarina eram muito convincentes. E o mais simples camponês francês que acredite em aparições está mais próximo da verdade científica sobre Joana do que os historiadores e ensaiistas, racionalistas e materialistas que se sentem obrigados a rotular como louca ou mentirosa uma jovem que viu santos e os ouviu falando. Se Joana era louca, toda a cristandade também era louca. Pois as pessoas que acreditam fervorosamente na existência de seres celestiais são tão insanas, nesse caso, quanto as pessoas que pensam vê-los. Joana, em resumo. Podemos agora aceitar e admirar Joana como uma jovem camponesa sensata e astuta, de extraordinária força de espírito e resistência física. Tudo que ela fazia era meticulosamente calculado. E embora o processo fosse tão rápido que ela mal se dava conta, atribuindo tudo às suas vozes, ela era uma mulher de estratégia, não de impulsos cegos. Na guerra, ela era tão realista quanto Napoleão. Tinha o mesmo talento para artilharia e o mesmo conhecimento do seu poder. Ela não esperava que as cidades sitiadas caíssem como Jericó ao som de uma trombeta, mas, como Wellington, adaptava seus métodos de ataque às peculiaridades da defesa. Ela nunca foi, nem por um instante, o que tantos escritores e dramaturgos pretenderam retratar, uma jovem romântica. Ela era uma verdadeira filha da terra, com sua praticidade e obstinação camponesas, e aceitava grandes senhores, reis e prelados como tais, sem idolatria ou snobismo, reconhecendo de imediato o quanto cada um era útil. Possuía o senso de decência pública de uma respeitável dona de casa do campo e não tolerava a linguagem obscena nem negligência das práticas religiosas, nem permitia que mulheres de má reputação rondassem seus soldados. Tinha apenas uma exclamação piedosa: em nome de Deus. O valor desse grande pudor foi fundamental para restaurar o respeito próprio de um exército gravemente desmoralizado, o que também pode ser visto como uma decisão bem calculada. Ela conversava e lidava com pessoas de todas as classes sociais, de trabalhadores a reis, sem constrangimento ou afetação, e as convencia a fazer o que ela queria quando não estavam com medo ou eram corruptos. Ela sabia persuadir e também exigir. Sua língua tinha um lado suave e um lado afiado. Resumindo, ela era não só muito competente, era uma líder nata. A imaturidade e a ignorância de Joana. Tudo isso, porém, deve ser considerado como uma ressalva importante. Ela era apenas uma adolescente. Se pudéssemos imaginá-la como uma mulher de 50 anos em posição de liderança, compreenderíamos perfeitamente seu perfil, pois temos muitas mulheres entre nós nessa faixa etária que ilustram perfeitamente o tipo de pessoa que ela teria se tornado se tivesse vivido mais. Mas sendo apenas uma jovem, não tinha conhecimento da vaidade masculina e do peso das forças sociais. Ela achava as mudanças políticas muito mais fáceis do que realmente são. Consequentemente, foi apenas em empreendimentos realmente simples e alcançáveis, por meio de força física rápida, como a coroação e a campanha de Orleans,
que ela obteve sucesso. Sua falta de formação acadêmica a incapacitou quando teve que lidar com estruturas tão artificiais quanto as grandes instituições eclesiásticas e sociais da Idade Média. Ela tinha horror aos hereges, sem suspeitar que ela mesma era uma herege. Uma das precursoras de um cisma que dividiu a Europa em duas e custou séculos de derramamento de sangue. Ela se opunha aos estrangeiros com o argumento sensato de que eles não estavam em seu devido lugar na França. Mas não tinha noção de como isso a colocava em conflito com o catolicismo e o feudalismo, ambos essencialmente internacionalistas. Ela agia pelo senso comum. E onde a erudição era o único caminho para as instituições, ela estava no escuro e tropeçava ainda mais grosseiramente por causa da sua enorme autoconfiança. Essa combinação de juventude inepta e ignorância acadêmica com grande capacidade natural, empenho, coragem, devoção, originalidade e excentricidade explica plenamente todos os fatos da trajetória de Joana d'Arc e a torna um fenômeno histórico e humano crível. Porém, entra em conflito tanto com uma idolatria romantizada quanto com aqueles que nem acreditam nela. Mal entendidos protestantes da Idade Média. Para entender a história de Joana, não basta entender seu caráter. É preciso entender também o contexto em que vivia. Joana, no contexto dos séculos 19 e 20, é uma figura tão incongruente quanto seria se hoje caminhasse pelas ruas com sua armadura de século XV. Para vê-la em sua devida perspectiva, é preciso entender a cristandade, a Igreja Católica, o Sacro Império Romano-Germânico e o sistema feudal, como existiam e eram compreendidos na Idade Média. Se você confunde a Idade Média com a Idade das Trevas e está convencido de que o mundo progrediu enormemente, tanto moral quanto tecnologicamente, desde a época de Joana, então você nunca entenderá por que Joana foi queimada. Muito menos sentirá que você mesmo teria votado a favor de sua queima, se fosse um membro do tribunal que a julgou. Muitos autores foram influenciados pela crença de que os bispos católicos que queimavam hereges eram perseguidores capazes de qualquer maldade e que a Inquisição era uma câmara de horrores inventada exclusivamente para tais queimas. Assim, vemos que eles representam um juiz que condenou Joana à fogueira como um canalha sem escrúpulos, e todas as perguntas que lhe foram feitas como armadilhas para a enredar e destruir. E presumem, sem hesitar, que os 60 cônegos e doutores em Direito e Teologia, que se sentaram como assessores ao lado do juiz que presidiu o tribunal, eram reproduções exatas dele, apenas em cadeiras ligeiramente menos elevadas e com um adorno de cabeça diferente. Joana não foi julgada como criminosa política. Além disso, o julgamento de Joana não foi um julgamento político. Os tribunais eclesiásticos e os tribunais da Inquisição, Joana foi julgada por uma combinação dos dois. Eles eram tribunais cristãos, isso é, tribunais internacionais. E ela foi julgada não como traidora, mas como herege, blasfema, feiticeira e idólatra. Seus supostos crimes não eram ofensas políticas contra a Inglaterra nem contra os franceses que apoiavam a ocupação inglesa, mas contra Deus e contra a moral comum da cristandade. A parte trágica do julgamento foi que Joana, assim como a maioria dos prisioneiros julgados por qualquer coisa além das mais simples transgressões dos 10 mandamentos, não entendia do que a acusavam. Ela se deleitava com os alívios que a igreja oferece às almas sensíveis. Para ela, a confissão e a comunhão eram luxos, e em comparação, os outros prazeres se tornavam quase insignificantes. Suas orações eram conversas maravilhosas com os seus 3 santos. Sua piedade parecia sobre-humana para as pessoas para quem a religião era apenas uma obrigação. Mas,
quando a igreja a convocou a aceitar a interpretação oficial da vontade de Deus e a sacrificar a sua própria, ela recusou categoricamente. E deixou claro que, na noção dela de Igreja Católica, ela seria o Papa. Como poderia a igreja tolerar isso? A enormidade da pretensão de Joana era comprovada por sua própria inconsciência desta pretensão. O que chamaríamos de inocência e seus amigos de simplicidade. Suas soluções para os problemas que lhe eram apresentados pareciam, e de fato, na maioria das vezes eram, o mais puro senso comum. E as revelações que recebia das vozes eram uma simples questão de fato. Como poderiam o puro senso comum e a simples verdade lhe parecerem aquela coisa horrenda, a heresia? Ela vivia em um estado de ignorância invencível quanto à visão da igreja. E a igreja não podia tolerar suas pretensões sem renunciar à sua autoridade ou lhe conceder um lugar ao lado da Santíssima Trindade durante sua vida e adolescência, o que era impensável. Assim, uma força irresistível encontrou um obstáculo intransponível e desenvolveu o fervor que consumiu a pobre Joana. Surge então a questão: como a igreja superou o veredito do primeiro julgamento quando canonizou Joana 500 anos depois? O conflito entre gênio e disciplina. Tendo assim trazido a questão para o nosso próprio âmbito, podemos agora considerar a característica especial da constituição mental de Joana, que a tornava tão difícil de controlar. O que fazer, por um lado, com governantes arbitrários e, por outro, com pessoas que não conseguem entender a situação em que estão inseridas? Sim, o governo do mundo político e industrial tem de ser conduzido em grande parte pela obediência de ordens, precisamente nessas condições. Não discuta, faça o que lhe manda. Faça o que eu estou mandando. É dito não só a crianças e soldados, mas praticamente a todos nós. Felizmente, a maioria das pessoas não quer discutir e ficam muito contentes por se livrarem do trabalho de pensarem por si mesmas. E os pensadores mais capazes e independentes contentam-se em compreender apenas sua própria área de atuação. Em outras áreas, pedirão e aceitarão sem hesitar as instruções de um policial ou o conselho de um alfaiate, sem exigir ou desejar explicações. Não obstante, deve haver algum fundamento para atribuir autoridade a uma ordem. Uma criança obedecerá aos pais, um soldado ao seu oficial, um filósofo ao carregador do trem e um operário ao capataz. Tudo sem questionar, porque é geralmente aceito que aqueles que dão as ordens entendem do que se trata e estão devidamente autorizados e até mesmo obrigados a dá-las, porque nas emergências práticas da vida não há tempo para lições e explicações, nem para discussões sobre sua validade. A obediência é tão necessária ao funcionamento contínuo do nosso sistema social quanto o movimento da Terra é para a sucessão do dia e da noite. Mas essa obediência não é tão espontânea quanto parece. Precisa ser cuidadosamente planejada e mantida. Um bispo se curvará e obedecerá a um rei, mas se um vigário se atrever a lhe dar uma ordem, por mais necessária e sensata que seja, o bispo vai esquecer sua batina e amaldiçoar a imprudência do vigário. Pois bem, com tudo isso em mente, consideremos a trajetória de Joana. Ela era uma moça do campo, com autoridade sobre ovelhas e porcos, cães e galinhas, em certa medida sobre os trabalhadores contratados por seu pai, mas sobre mais ninguém nesse mundo. Fora da fazenda, ela não tinha autoridade, prestígio ou direito à menor deferência. No entanto, ela dava ordens a todos, desde seu tio até o rei, passando pelo arcebispo e pelo estado-maior do exército.
Seu tio a obedecia como uma ovelha e a levou ao castelo do comandante local, que ao receber ordens tentou se impor, mas logo cedeu e obedeceu. E assim por diante, até chegar ao rei, como vimos. Isso teria sido insuportavelmente irritante, mesmo que suas ordens tivessem sido apresentadas como soluções racionais para as dificuldades desesperadoras em que seus superiores se encontravam. Mas não foram apresentadas dessa forma, nem foram apresentadas como a expressão da vontade de Joana. Nunca era "eu digo isso", mas sempre "Deus diz isso". A história está sempre desatualizada. Os livros de história tratam de períodos em que o pensamento já caiu em desuso e as circunstâncias não se aplicam mais à vida atual. Aliás, é por isso que as crianças nunca aprendem história. Infelizmente, as mentiras não cessaram quando as circunstâncias políticas se tornaram obsoletas. A reforma protestante, que Joana inconscientemente antecipou, manteve as questões que surgiram em seu caso em aberto até os nossos dias, com o resultado de que Joana permaneceu alvo de mentiras anticlericais, de mentiras especificamente protestantes e também de evasivas católicas romanas sobre seu protestantismo inconsciente. A verdade nos engasga com todos os temperos com que é servida. Ela nunca será engolida até que a aceitemos sem tempero nenhum. Algumas propostas bem intencionadas para o aprimoramento da peça. Eu devo agradecer a vários críticos de ambos os lados do Atlântico, incluindo alguns cuja admiração pela minha peça é extremamente entusiástica, pelas suas sinceras sugestões sobre como ela poderia ser melhorada. Eles apontam que com a eliminação do epílogo e de todas as referências a assuntos um pouco dramáticos e tediosos, como a igreja, o sistema feudal, a Inquisição, a teoria da heresia e assim por diante, tudo que, segundo eles, seria impiedosamente cortado por qualquer diretor experiente, a peça poderia ser consideravelmente encurtada. Eu penso que estão enganados. Os experientes mestres do corte, depois de pouparem 1h30 ao desmembrarem a peça, desperdiçariam imediatamente 2 horas construindo cenários elaborados com água de verdade no rio Loire e uma ponte de verdade sobre ele, e a encenar uma luta obviamente simulada pela sua posse com os franceses vitoriosos liderados por Joana, num cavalo de verdade. A coroação eclipsaria todas as exibições teatrais anteriores, mostrando, primeiro, a procissão pelas ruas de Reims e, em seguida, a cerimônia na catedral, com música original composta para ambas. Joana seria queimada no palco, sob o princípio de que não importa o motivo pelo qual uma mulher é queimada, desde que seja queimada e que as pessoas paguem para ver isso acontecer. Os intervalos entre os atos, enquanto esses esplendores fossem construídos e depois demolidos pelos carpinteiros no palco, pareceriam eternos, para grande lucro dos bares. E o público, cansado e desmoralizado, perderia seus últimos trens e me amaldiçoaria por escrever peças tão extraordinariamente longas, intoleravelmente tediosas e sem sentido. Mas os aplausos da imprensa seriam unânimes. Ninguém duvidará, como acontece com Shakespeare, que isso é o que aconteceria se eu entendesse tão pouco do assunto a ponto de dar ouvidos a esses conselheiros bem-intencionados, porém desastrosos. Aliás, o que provavelmente acontecerá quando eu não estiver mais no controle dos direitos autorais. Portanto, talvez seja melhor que o público assistir a peça enquanto eu ainda estou vivo.
aos críticos, para que não se sintam ignorados. Para um crítico profissional, eu mesmo já fui um, ir ao teatro é a maldição de Adão. A peça é o mal que ele tem que suportar e para o qual é pago. Quanto mais cedo terminar, melhor. Isso parece colocá-lo em oposição irreconciliável ao espectador pagante, de cujo ponto de vista, quanto mais longa a peça, mais entretenimento ele obtém pelo seu dinheiro. Os críticos são apoiados por um número considerável de pessoas que vão ao teatro, como muitos vão à igreja, para que exibam suas melhores roupas e as comparem com as dos outros, para que estejam na moda e tenham assunto para conversar em jantares, para que idolatrem seu artista preferido, para que passem a noite em qualquer lugar que não seja em casa. Em suma, por qualquer motivo, exceto o interesse pela arte dramática em si. Nos centros da moda, o número de pessoas irreligiosas que frequentam a igreja, de pessoas sem interesse por música, que vão a concertos e óperas, e de pessoas sem interesse por drama, que vão ao teatro, é tão prodigioso que os sermões foram reduzidos a 10 minutos e as peças a 2 horas. E mesmo assim, as congregações aguardam ansiosamente a bênção final e o público o fim da peça, para que possam jantar. Assim, pelas plateias, pelos palcos e até pela imprensa, espalha-se uma atmosfera de hipocrisia. Ninguém diz abertamente que o drama genuíno é um incômodo tedioso e que pedir às pessoas que suportem por mais de 2 horas, com 2 longos intervalos, é uma imposição intolerável. Ninguém diz: detesto a tragédia e a comédia clássicas, tanto quanto detesto sermões e sinfonias, mas gosto de noticiários policiais, notícias sobre divórcios e qualquer tipo de dança ou espetáculo que tenha um efeito afrodisíaco em mim ou no meu cônjuge. E por mais que pessoas superiores possam alegar superioridade, eu não consigo associar prazer a qualquer tipo de atividade intelectual. E eu não acredito que ninguém consiga. Tais coisas não são ditas. No entanto, 9/10 do que é oferecido como crítica de teatro na imprensa nada mais é do que uma interpretação confusa dele. Se não significa isso, não significa nada. Não me queixo disso, embora se queixem de mim de forma muito irracional. Mas não posso dar mais atenção a isso do que a Einstein dá às pessoas que não entendem nada de matemática. Escrevo no estilo clássico para aqueles que pagam ingresso para o teatro, porque gostam de comédia ou tragédia clássica por si só, e gostam tanto quando é boa e bem feita, que se afastam com relutância para pegar o último trem ou ônibus que os levará para casa. Mas em Santa Joana fiz o meu melhor, respeitando o limite clássico bem estabelecido de 3h30 de atuação, praticamente contínua, exceto pelo intervalo imposto de considerações que nada tem a ver com a arte. Sei que isso é duro para pessoas cuja ida ao teatro é uma hipocrisia. Eu não posso deixar de sentir alguma compaixão por elas quando me garantem que minha peça, embora seja uma grande peça, está fadada ao fracasso, porque não começa às 9 e termina às 11. Os fatos são esmagadoramente contra elas. Esquecem-se de que nem todas as pessoas são como elas. E ainda assim, sinto pena delas. Embora eu não possa, por causa deles, desfazer meu trabalho e ajudar aqueles que odeiam o teatro a expulsarem aqueles que o amam, posso lhes indicar vários remédios que elas têm ao seu alcance. Podem escapar da primeira parte da peça, como sempre fazem, chegando atrasados. Podem escapar da cena final simplesmente não esperando por ela. E se mesmo assim for doloroso demais, podem simplesmente se ausentar. Mas eu desaprovo essa medida extrema, pois não é boa nem para o meu bolso, nem para as suas almas. Alguns deles já estão percebendo que o que importa não é a duração da peça, mas a velocidade com que esse tempo passa para quem assiste. Estão descobrindo que o teatro não é, necessariamente, um lugar tedioso.